Sim, de volta com Matheus Spies, estrategista da Empíricos. Bom dia, Matheus, bem-vindo. Bom dia a todos. Um privilégio poder contribuir com a BMC. Obrigada, a gente que agradece. Matheus, quero entender um pouquinho da sua percepção, que de fato aconteceu com os mercados hoje. A gente mais cedo via ali índice VIX nos mesmos patamares que pandemia, crise de 2008, um certo pessimismo contagiante. Agora, PMI de serviços, na sua visão, pode fazer aí o mercado colocar o pé um pouco mais no chão, dissipa um pouco mais esse pessimismo? Olha, eu espero que os dados que venhamos a ter ao longo dos próximos dias, ainda que do ponto de vista internacional eles não sejam tão relevantes quanto os que tivemos na semana passada, ainda possam, de alguma forma, como você muito bem colocou, colocar o mercado com os pés no chão. Porque o que eu observo, já nos últimos dias, isso não é uma coisa nova, a gente desde o final do mês passado tem acompanhado o movimento de correção dos mercados internacionais e, em um primeiro momento, todos davam o nome a isso, né? Esse movimento de rotação setorial agora ganhou contornos de um medo exacerbado de uma eventual recessão e me parece que existe uma grande ansiedade no meio do mercado. O mercado está muito ansioso, está histérico, está tendo movimentos bem exagerados. A gente viu no Japão um dia histórico em termos de correção. Não temos um dia tão ruim no Japão desde de 1987, então é uma situação paradigmática, mas que no meu entendimento deveria ser amenizada gradualmente ao longo dos próximos dias, ao passo que os investidores percebem que não é o fim do mundo, né? É uma situação muito diferente do que a gente teve em outros momentos de estresse, em que o VIX, né, também, que é o índice do momento, também conseguiu chegar nesse mesmo patamar. Tanto é verdade que a gente já vê, ainda que seja alto, já é uma leve acomodação. Não vai ser também uma acomodação, uma normalização trivial, porque o mercado já começou a enveredar para esse caminho de maior pessimismo, em grande parte por conta de um temor de recessão, mas deveria gradualmente, pelo menos, ter um contorno mais saudável de movimento. Esses movimentos muito estressados, eles não são nada normais, né? Pelo contrário, eles são muito anormais e, consequentemente, eles têm a sua própria correção, né? A gente chama esse movimento de correção e depois tem um natural rebound, né? Porque os investidores, na dúvida, eles vendem, no processo de dúvida eles vendem e depois eles ajustam a posição. Então, o que eu espero é que, gradualmente, a gente tenha novos dados que mostrem que, por mais que a economia americana esteja desacelerando, ela não está entrando numa recessão ainda. Isso não significa que ela não vai entrar numa recessão ao longo dos próximos trimestres. Mas o que eu vejo é que o mercado antecipou demais um pessimismo, cobrando reação do Fed exacerbada, exagerada. Não acredito que vai ter uma reação tão grande. Acho que vai ter movimentação por parte da autoridade nas próximas reuniões, mas não acho também que seja algo que demande. Eu vi manchete falando que reunião extraordinária do Fed para cortar juros. Não acredito nada desse gênero. Não acredito nem em 50 pontos base de corte na reunião de setembro, porque eu entendo que o mercado precisa de dados que possibilitem, né, uma visão um pouco mais sóbria, né, contida e não tão exagerada quanto a gente viu ao longo dos últimos dias. Matheus, bom dia para você. Felipe Nascimento falando agora. Você citou, né, o que a gente comentava há alguns dias, semanas inclusive, desse movimento de rotação. Deixando um pouco as empresas de tecnologia, essas empresas que já ficaram um pouco mais esticadas do ponto de vista de valuation, indo para empresas que acabaram tendo um desempenho um pouco pior aí ao longo dos últimos tempos, nessa expectativa, né, de uma melhora do cenário, expectativa de cortes de juros que elas pudessem se beneficiar. Hoje a gente vê um movimento bastante forte justamente nessas empresas de tecnologia e até mesmo entrou toda aquela história do Warren Buffett se desfazendo de uma grande posição de Apple. Queria entender um pouco da sua visão, né, se esse cenário ele deve permanecer ao longo dos próximos tempos, principalmente por conta dos investidores se dando conta justamente desses novos valuations, dessas novas reprecificações e buscando nessas quedas, nesses dias de sell-off, empresas que podem ter grandes oportunidades e assimetrias. Perfeita pergunta. A gente está no meio de uma temporada de resultados e o mercado já ao longo das últimas semanas vem tendendo a prestar atenção nos resultados das empresas de tecnologia no CAPEX para inteligência artificial. Isso deriva de um paper que o Daron Acemoglu, professor do MIT, publicou no trimestre passado. Ele veio paralelamente a um relatório bem amplo
do próprio Goldman Sachs também nessa mesma direção, questionando o retorno dos investimentos com AI. Ou seja, já havia, desde antes, tanto da academia como do mercado, questionamentos para quanto esse CAPEX, que está sendo colocado em inteligência artificial, vai trazer de retorno e quanto tempo vai demorar. Quando a gente começou a ter a temporada de resultados, vocês devem se lembrar que na temporada de resultados do primeiro trimestre, a gente também observou muita volatilidade, uma volatilidade exacerbada, não tanto quanto agora a gente está vendo muito mais, porque o mercado andou bastante desde então também, mas a gente já estava esperando uma maior volatilidade, a gente entra prestando atenção nos resultados corporativos de tecnologia que acabaram frustrando, já desde o início. Então a gente observou um resultado de Alphabet, que não foi lá grande coisa, a gente veio de Tesla também, que o mercado não gostou, e não é que são resultados ruins, né? Mas como tem uma expectativa tão alta, e como muitas vezes você acaba prestando atenção em uma ou outra linha, o mercado acaba encontrando razões para justificar a venda. Ele já queria fazer isso há algum tempo por conta do patamar de valuation da bolsa, do mercado, de algumas empresas, e encontrou a justificativa agora. Então você tinha essa veia de rotação setorial, privilégio a setores que ficaram muito para trás, movimento esse que eu acho válido e que eu acredito que pode voltar a acontecer, e depois uma exacerbação nesse movimento, que é um sell-off mais generalizado, procurando justamente realizar qualquer lucro que tenha absorvido ao longo do último semestre, né, para justamente se preparar para uma eventual nova modalidade de investimento, novo ciclo que possa vir a ter um segundo momento. A partir do momento, a gente tenha novos dados, uma nova série de dados, uma nova bateria de dados que nivele melhor as expectativas para ciclo de curva de juros e também para ciclo econômico, em que pé do ciclo econômico nós estamos. Em termos pragmáticos, eu acredito que a rotação setorial vai ser um tema muito válido ao longo dos próximos meses. Isso não invalida a tese de tecnologia. O que acontece é que agora o retorno vai ser mais democratizado por entre outros setores que não apenas tecnologia. Lembrando que as grandes teses de tecnologia ainda são as grandes vencedoras desse processo de nova revolução tecnológica de inteligência artificial, mas agora deveria, justamente em função de resultados corporativos, ter um movimento mais democratizado em termos de retorno. O processo de transição para essa nova fase ele tem sido um pouco penoso, porque muitos investidores estavam posicionados justamente nessas teses que estavam dando tanto retorno ao longo dos últimos meses. Mas, feito um ajuste mais agressivo, a gente deveria ter uma normalização do processo. É o que eu tinha respondido anteriormente, de que precisamos de dados que coloquem o mercado com o pé mais no chão, né? Precisa de um pouco mais de sobriedade no movimento e menos histeria, como a gente tem visto. Eu queria até estressar um pouco o assunto caixa, né? Porque isso aí ficou em voga durante toda a pandemia, todas as oscilações, no pós-pandemia também, onde a gente viu muitas reprecificações, e hoje esse assunto volta, né, a entrar no radar, quando a gente tinha, né, pelo menos nas estratégias, nas classes de ativo, muita coisa que tinha sido penalizada e poderia trazer oportunidade. A gente tinha muitos títulos de renda fixa também trazendo grandes oportunidades, e agora a gente vê muita gente falando, poxa, ter caixa continua sendo cash king, sempre foi, sempre será, né? Até encontrar o novo movimento, ou até encontrar uma direção um pouco mais tranquila aí para o mercado financeiro. Queria ouvir um pouco da sua opinião, até nesse ambiente estratégico mesmo, até nesse ambiente de grande volatilidade, o papel, né, do caixa na vida do investidor, o papel de ter recursos para fazer movimentos em dias de um pouco mais de intranquilidade. Perfeita pergunta. A gente observou dois movimentos muito extremos ao longo dos últimos anos, na verdade, no pandemia e no pós-pandemia, que a gente foi do céu ao inferno muito rapidamente, né? Ou seja, ou cash king ou cash trash. No final do dia, ele deve ter alguma coisa mais no meio, né? Não tanto aos extremos. A gente preservou as posições alocadas em caixa aqui na casa, a gente não movimentou as carteiras estruturalmente no caixa, foram variações mais marginais e oportunísticas, porque do ponto de vista estratégico ele ainda é muito importante justamente para amortecer essas quedas mais bruscas, tendo em vista que ainda estamos sendo rentabilizados e remunerados muito acentuadamente por ter caixa. Aqui no Brasil, 2 dígitos ainda, e nos Estados Unidos, mais de 5%. Em outras palavras, ainda valia muito a pena ter caixa. E não que seja uma posição sobrealocada, exagerada, mas também é uma posição saudável, que permita você não ter só
seus recursos para as emergências pessoais, etc., mas também para, eventualmente, em correções como essa, ter um amortecedor de retorno consolidado do portfólio e ter também recursos para, uma virada de mão, poder aproveitar de oportunidades que sofreram nessas correções muito bruscas. Então, na minha visão, eu concordo com o que você colocou, ele estaria muito mais para cash skin, por mais que eu não acredite que a gente não deva ir tanto para esses extremos, estaria muito mais nesse sentido, porque é sempre importante a gente preservar a posição de caixa. Os investidores, na média, costumam exacerbar ou exagerar essas informações de curto prazo. É uma heurística conhecida, né? A gente perpetua informações de curto prazo. Isso é natural do investidor, dos agentes econômicos. O que a gente precisa ter é sobriedade no sentido de que, quando a gente vê oportunidades, a gente não pode também ir de cabeça, né? Porque o que importa é estar vivo ao longo prazo. A gente precisa sobreviver ao longo do tempo para continuar aproveitando de oportunidades e eventuais viradas de mão. Então, é importante, sim, ter o caixa, tanto para sua reserva de emergência, como para amortecer quedas, né? Eventual, um próprio hedge, né? Uma proteção aqui, porque são títulos do governo, então, em tese, deveria ser o ativo mais seguro de qualquer economia, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, e também para, eventualmente, aproveitar essas oportunidades numa virada de mão. Eu gosto bastante, tá? Tanto do ponto de vista de internacionalização, né? Se a gente falar, vamos internacionalizar, o que eu faço? Pô, primeiro compra seu caixa, pode comprar por meio de bill, né? Que você compra direto títulos do governo americano curtos, né? Ou aqui no Brasil, caso você pense na alocação local, né? O resto da carteira Tesouro Selic são excelentes alternativas para você ter essa liquidez, essa segurança, essa tranquilidade e ainda oferecendo bons retornos. Ô, Matheus, diante, né, de todo esse cenário econômico e os riscos e a aversão, a gente hoje, por enquanto, não falou muito sobre o cenário geopolítico, que segue ainda trazendo bastante instabilidade, principalmente quando a gente vê algumas regiões ali do Oriente Médio escalando tensões, escalando, inclusive, possibilidades de conflitos, né? Saiu um pouco do radar do investidor essa questão, ou nunca sai do radar do investidor essa questão, por mais que o ambiente econômico esteja sobressaindo no dia de hoje? Qual que é a percepção, né? Se a gente tiver uma escalada de conflitos, se a gente tiver entrada de outros atores nesse tensionamento, principalmente lá naquela região, a gente está vendo muitas movimentações. Petróleo cai com baixa demanda ou possibilidade de baixa demanda. Se tiver um conflito, petróleo sobe, existe toda essa percepção em relação a algumas outras commodities. Como que está a sua visão e essa sua percepção em relação ao cenário geopolítico, né? O que a gente pode ter em detrimento, obviamente, do cenário econômico que está se desenhando? A pergunta é valiosa porque justamente nesses momentos em que a gente abandona uma tese é que ela vem e nos surpreende, né? A gente observou na semana passada que tivemos 2 grandes desdobramentos no Oriente Médio com potenciais impactos geopolíticos gigantescos, com risco de escalada das tensões que antes eram focalizadas para outras partes da região no geral, né? Tentando envolver grandes players, vizinhos, enfim... não acabou pegando tanto nos preços ativos quanto deveria, no meu entendimento, porque o mercado estava focado na questão da demanda. Será que a demanda vai ser o suficiente para sustentar preços de petróleo tão alto? Então, o petróleo, que é o termômetro principal desse vetor geopolítico, acabou sentindo muito mais vibrações relacionadas com desaceleração econômica e risco de recessão do que propriamente essas vibrações geopolíticas que, eu reafirmo aqui, cada vez farão mais parte do nosso dia a dia, como fizeram ao longo dos últimos 3 anos. Então, é uma crescente, ela não vai sumir do radar. E é justamente nesses momentos em que o mercado costuma deixá-las de lado que elas nos surpreendem. A gente começa a esquecer algum tema e ele que está sendo dentro de uma panela cozinhando, ele vem e nos surpreende, né? Ele vem e surpreende a todos, no que daí o mercado fala que é um cisne negro, quando é uma coisa que, na verdade, está muito mais para um cisne signo, é só que o mercado parou de prestar atenção. A gente vem trabalhando com o que nós chamamos de kit geopolítico, que é justamente posições que deveriam proteger os investidores nesses momentos de maior delicadeza geopolítica, que, reafirmo aqui, a gente está num semestre muito importante, principalmente por conta da continuidade do conflito no Oriente Médio, e em um segundo momento, um evento geopolítico importantíssimo, que é a eleição nos Estados Unidos, com desdobramentos para o mundo inteiro, né? Para o Brasil, para a União Europeia, para o resto da Ásia, enfim.
é um evento importante que vai ter repercussão nos preços, mas que agora foi escanteado. E note, se a gente voltar um pouco de tempo, era o principal evento nas manchetes. Então, o que é importante, a pergunta é muito importante, porque a gente tem que tomar sempre cuidado para não ficar enviesado demasiadamente pelas manchetes que acabam apagando importantíssimos vetores de preço. Né? A exemplo da questão do conflito no Oriente Médio, que deveria, em tese, voltar, vez ou outra, para a atenção dos investidores em novas escaladas, até mesmo porque o governo iraniano prometeu retaliação depois que o governo israelense assassinou, neutralizou o líder da ala política do Hamas em território iraniano. Então, é uma situação que está super quente, no sentido de que é um barril de pólvora preparadinho para explodir, e é uma região extremamente delicada do ponto de vista estratégico global, né? Sem falar na questão humanitária que está afetando a região há muito tempo, né? Não é só de agora. Então, a gente continua prestando atenção bastante, porque os próximos meses serão triviais, não só pelo Oriente Médio, como também pelas eleições americanas, e, sem dúvida, os investidores não podem esquecer a temática, ou deixar de ficar investido em ativos protetivos no sentido geopolítico, né? Então, um kit que esteja relacionado com petróleo, um kit que esteja relacionado com metais preciosos, neste momento, claro que no momento de estresse tudo cai, né? Houvesse em outro momento, a gente poderia observar até criptomoedas como um hedge para crises financeiras, né? A gente observa agora que eles acabaram corrigindo junto com todos os outros ativos, porque no momento de estresse as correlações vão para um. Porque o investidor, como eu falei antes, na dúvida, eles vendem e depois eles ajustam a posição. Mas ainda assim pertence a esse grupo de hedges ou kits geopolíticos, né, que precisam fazer parte cada vez mais da carteira dos investidores, principalmente globalizados, né? Hoje as carteiras elas têm influência global, mesmo você estando somente no Brasil, mas quem já fez um movimento de internacionalização, que é uma recomendação aqui da casa, né, ter pelo menos de 15% a 30% dos investimentos lá fora em moeda forte, não só nessa moeda exótica que é o real, então sofre ainda mais, deveria sentir ainda mais essas vibrações. Muito bom. Matheus, muito obrigado pela sua disponibilidade, gentileza de estar aqui conosco nesse comecinho de semana. Uma ótima semana para você, até uma próxima. Agradeço o convite, uma excelente semana a todos. Muito obrigado, Matheus Espias, estrategista da Empíricos.